Hello, gente boa e gente amiga, aqui nesse domingo de frio em Houston, Texas, um frio intenso aí, né, de 10 graus abaixo de zero em Celsius. Ah, Estamos aqui para conversar um pouco, né, de certas coisas que estão passando em nosso mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos e no Brasil, nossa nação brasileira. Estamos aqui, mas também estamos lá, né? O mundo hoje está universalizado, globalizado, tudo é fácil, né? Podemos nos ver face a face, cara a cara, através das mídias sociais, é uma maravilha, né? E, como disse, estamos passando um tempo de frio em todos os Estados Unidos. O Texas é um pouco diferente, porque sempre é mais quente, né? Mas quando cai o frio aqui no mês de janeiro, fevereiro e os primeiros dias de março são fortes. Tudo bem, Deus está conosco, Ele é o nosso amparo, é a nossa fortaleza, o nosso socorro, é Ele que nos dirige em todas as áreas. E estamos aí também acompanhando e acompanhamos, né? Já terminou a caravana, essa grande caravana dirigida, orientada por esse jovem de 29 anos, que ainda vai fazer 30 anos agora em maio, o Nicolas Ferreira, esse expoente, né? Essa liderança jovem que Deus está levantando no nosso país. Menino que saiu de uma favela, menino que tem uma história de superação, né? E nós louvamos a Deus por isso. Um menino também temeroso de Deus, um cristão declarado temeroso de Deus. Até então não vemos nenhuma fantasia, nenhuma soberba em sua fala, um menino simples. E Deus sempre vai levantar líderes, irmãos. Quando olhamos, audiência, quando olhamos para a história da humanidade, principalmente a história bíblica, vamos ver que Deus sempre levantou líderes. Deus sempre usou homens, né? Alguns acertaram no início, outros se desviaram, e assim é. Mas Deus levantou nesses últimos tempos no Brasil o Nicolas Ferreira com essa voz juvenil, essa voz da juventude. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, se não me engano, verso 14, disse que os jovens são fortes. Eu sei que João ali, o apóstolo, está se referindo à área espiritual, mas os jovens também são fortes em energia, na mente, na alma, no espírito, estão lúcidos, né? Dificilmente um jovem tem diabetes, açúcar no sangue, né? O problema de glicose, tem pressão alta. Alguns hoje têm, mas isso não é relativamente geral na juventude. Sempre estão livres. E quando esse jovem é temente de Deus, né, busca a Deus, então a obra pode ser feita completa. Nós louvamos a Deus pela vida do Nicolas Ferreira, que levantou-se. Alguém precisa levantar-se. Veja aí os levantes que estão se dando no Irã, Nepal e outras partes da terra que muitas vezes a imprensa não noticia de maneira tão forte. Deus, na maioria das vezes, está levantando a juventude. A juventude. Hoje temos as redes sociais, porque vemos que esse mover de Nicolas quase nenhum meio, portal forte do Brasil está aí, porque quase todos eles estão comprometidos com o sistema, financiados pelo sistema, muitas vezes corruptos, estão se vendendo. Então, de maneira maravilhosa, eu digo sempre isso à minha congregação, digo isso à minha audiência, Deus levantou as redes sociais, que são livres. Eu sei que nela passam muitas coisas, vamos deixar de lado o ruim, tomar o bom. Deus levantou essa voz para o mundo, e se não fossem as redes sociais, esses movimentos não lograriam ser vistos como são vistos. O movimento do Nicolas, dando exemplo agora, vemos a massa, vemos o todo nas redes sociais. Porque os grandes jornais, as grandes revistas brasileiras se omitem, porque estão corrompidas, usurpadas pelo sistema corrupto. Mas louvamos a Deus pelas redes sociais. E que maravilha, 240 quilômetros de Minas, se não me engano, da cidade chamada Paracatu, até lá a Praça do Cruzeiro, né? Em Brasília. Ele foi muito inteligente, também não poderia se arriscar a ir para o centro, para a área do Planalto, e nem deveria ir, né? Então, e outra coisa, irmãos, chuva e mais chuva, e o povo. E eu estive analisando
Porque no Brasil os jovens começam a votar aos 16 anos, né? Não traz responsabilidade criminal. Quando cometem um crime por ter 16 anos, são julgados como quase inocentes. Mas para votar, por uma questão de negociação dos políticos, as velhas raposas, os jovens já podem votar, têm maturidade, são maduros para eles, para escolherem com 16 anos. E eu vi que essa força jovem, de 16 a 45, no máximo 50 anos, com exceções de alguns anciãos que estavam também no meio da caravana, mas a maioria é essa nova juventude. Você sabe quantos mil pessoas, né, ou milhões de pessoas cumpre a cada ano no Brasil? Não estou falando do mundo, no Brasil. 16 anos? Cumpre 18 anos? É uma massa muito grande. Sabemos que a massa do Nicolas é mais no sul, Minas, São Paulo, né, Brasília, aquele eixo, né? Paraná, Santa Catarina, Goiás. Mas essa voz do Nicolas, ele se levante agora, se Deus está com ele, eu creio que está, se ele usar de sabedoria, esse levante, essa enxurrada pode descer por todo o Brasil. Estamos no ano de eleições no Brasil, para presidente da República, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Então, Nicolas pode sair por todo o Brasil. Ainda há essa resistência muito grande da esquerda pelos favores de esmolas, porque não estou contra a que a nação, a parte mais pobre, seja favorecida nas suas necessidades. O que é errado no Brasil é que é algo permanente, que não tem um plano para tirar a pessoa daquela miséria na área da educação, na área econômica, e parece que há uma estagnação, parece não, há uma estagnação e há um prazer de autoridades maléficas que o povo continue dependente do Estado. E vemos o Brasil parado, paralisado. Não vemos grandes empresas internacionais, indústrias, aglomerados. O que vemos é fechando todos os dias. Aqueles que têm e que veem o país caindo na economia, zarpam, saem e vão para outros centros, centro asiático, americano, europeu, algumas partes da Europa, porque a Europa também está quase que dominada pela esquerda, está uma falência na área material e na área espiritual. A Europa também, se você não sabia, fique sabendo, a esquerda está comandando, religiões pagãs estão dominando a Europa nesse momento, e necessitamos orar por isso, né? Orar por isso, para que Deus levante a igreja. Não são governos, é a igreja. Não canso de escutar o pastor Tarsos Licurgo, esse maravilhoso líder intelectual aí do Rio Grande do Norte, que tem ascensão em todo o Brasil, e alguém perguntou, né, o que pode fazer parar o comunismo e as religiões islâmicas num continente, e ele dá exemplo, a igreja pentecostal. Pequenas igrejas pentecostais têm evitado que o comunismo e o islamismo invadam o Brasil. Porque em cada esquina de favela, de bairros pobres, classe média, 3, 4, 5 igrejas pregando a liberdade em Cristo Jesus. E na Europa eles entraram com facilidade, porque não há esse avivamento pentecostal. Quando eu digo pentecostal, não é só de exposição dos dons. Bíblico. Então isso é a que me refiro. O mover do Espírito Santo com a palavra. Então na Europa não há, mas no Brasil há. Isso tem impedido muito o avanço do comunismo, do socialismo comunista, do islamismo e de outras religiões. Me encanta quando o doutor Tarsos Licurgo nos abre a mente. Eu não havia parado para entender isso, né? Um dos projetos de Deus com as igrejas pentecostais, que creem muitas vezes que são coisas de louco, mas é Deus trabalhando, porque Deus trabalha também na simplicidade. Mas voltando à passeata do Nicolas, né? Isso é um avanço, é um arranco que pode mudar toda a estratégia política do Brasil nesse ano de 2026. Se você não sabia, o primeiro turno se dará no dia 4 de outubro desse ano, 2026, né? As eleições para presidente, governador, senador, a deputado federal e estadual. 4 de outubro, né? O segundo turno, no mês de outubro, se não me engano, no último domingo de outubro.
nos preparemos intelectualmente, espiritualmente, para darmos o voto correto, para não fazermos voltar a mesma corja. Não digo que são todos, mas quase 70%, 80% é uma corja de aproveitadores, de mamadores do poder. Gente desperta, por favor, desperta. Você que vive numa cidade pequena, as redes sociais aí estão. Entra no Google, procura saber quem é esse deputado, quem é esse candidato que está se levantando, o que ele traz de know-how, de conhecimento, o que ele já fez, não o que vai fazer, o que já fez, porque para mim um político deve ganhar pelo trabalho que já fez, não o que vai fazer, não é? Isso é jogar na sorte. Então, se o Nicolas e seu grupo, eu achei bonito, gente, aquela casta velha de pastores, muitas vezes antigos, falando no palanque, políticos velhos. Ele é de direita, sabemos que é do PL, de direita, mas nem mesmo teve a família Bolsonaro no palanque, acompanhou, alguém mandou mensagem. Os pastores que sempre seguem, não quero aqui dizer nome, que estão aí falando demais, que parece que a língua vai pular da boca, não teve acesso. Foi o povo, simplesmente o povo. O Nicolas começou algo que eu creio que Deus pôs em seu coração, saiu aquela sementinha crescendo, cresceu as folhas e foi crescendo os ramos e chegou forte em Brasília. Isso é um mover. Se for aproveitado, isso vai dar muitas respostas. A direita é forte no Brasil. É uma das causas que também o islamismo e o comunismo socialismo comunista não tem avançado tanto no Brasil. Há uma direita forte. E essa direita forte, ela vem dentro do bojo da igreja evangélica. Se você analisar, quase 70% daqueles que estavam caminhando com o Nicolas Ferreira é gente evangélica. É gente evangélica que professa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O Brasil é um país totalmente cristão. Quando eu digo cristão, católico, evangélico, né? E pessoas que não estão, muitas vezes, dentro de uma igreja, mas têm carinho pelas coisas de Deus. Então o Brasil tem tudo para prosperar, para sair dessa masmorra onde estamos, desse governo entrevado onde estamos, desta caixa de madeira que pôs em cada cidadão brasileiro. Saiamos, o Brasil necessita caminhar. Quem vai governar a partir de 4 de janeiro, só Deus o sabe. Agora não é momento para dizer isso, não é momento para ninguém se aproveitar desse jovem Nicolas, e ele deve ser muito inteligente com isso, não é? E saber, o objetivo foi pela anistia desse povo todo que injustamente está na prisão, de Bolsonaro, do Heleno, né, do general Heleno e tantos outros, né? E eu fiquei espantado, eu pensando comigo mesmo, eu disse, por que a esquerda não levantou-se tão fortemente quando eles acusaram a direita de ter feito um levante para assassinar o seu líder, o atual presidente, assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente? A esquerda não levantou-se, levantou-se grupinhos aqui, ali, mas uma movimentação como essa do Nicolas para defender uma causa, onde estão os apoiadores? Eles não creram nessa mentira, eles não creram nessa farsa de que um grupo levantou-se para fazer esse desmando. Nem eles mesmos creram, porque eles são atrevidos também. Eles têm líderes que parecem ser líderes da maldade. Não se levantaram, não fizeram barulho. Então, louva a Deus por essa iniciativa do Nicolas Ferreira. E espero que a partir de agora, com sabedoria, e os aproveitadores de plantão, políticos aproveitadores. Eu estava escutando um colega muito inteligente, ele disse, pastor, verdadeiro pastor, não estou falando de qualquer pastor, o verdadeiro pastor, quando vê gente, massas, multidões, ele vê almas necessitadas de Cristo. O verdadeiro pastor de ovelhas. Tanto faz ser católico, um líder católico, um líder evangélico. E o político, quando ele vê multidões, ele soma votos no seu olhar, votos na urna para ele, não é? Então tenhamos muito cuidado com os aproveitadores de plantão. Tenho orado pelo Nicolas, tenho orado por essa juventude, que coisa maravilhosa. Tenho 70 anos e Deus sempre, de ciclo em ciclo,
ele vai fazendo que apareçam outras lideranças, né? Outras lideranças. Enquanto ele não vier, vai ser assim. Louvamos a Deus, espero melhores dias para a nossa nação brasileira, para o nosso país. Estou vivendo aqui em América, acompanho a política americana, vivo dentro da economia americana, mas assim como Neemias, quando recebeu a notícia dos seus irmãos, como estava a situação precária, decadente de Jerusalém, os muros caídos, o templo destruído, as pessoas que ficaram em pura miséria. Diz que Neemias chorou, jejuou, humilhou-se e procurou um plano para resolver o problema de sua nação. Se você ainda não leu o livro de Neemias, é bom que leia. Tanto Esdras como Neemias, mas estamos aqui enfatizando Neemias. Leia-lo. Sobre liderança é algo maravilhoso. E tem alguns livros escritos sobre esse livro. Do pastor, há um livro maravilhoso do pastor Rick Warren, né? Rick Warren, que foi pastor da igreja Southback em Califórnia, já está no staff, porém não é mais pastor líder de cabeça. Ele tem um livro maravilhoso sobre liderança dentro do livro de Neemias. Esse livro está em inglês, português, espanhol e várias outras línguas. Você pode lê-lo, né? Então, gente, quero louvar a Deus pela iniciativa do Nicolas Ferreira. E Nicolas, ele foi muito inteligente de não pôr espertalhões do momento. E pastores que sempre estão em cima dos caminhões, tudo. Admirado, quem sabe com um pouquinho de inveja, porque não fui eu que já não tem mais força para isso. Já falou demais, falou tanto que as pessoas já não querem mais escutar o seu blá, blá, blá que fala nas redes sociais. As pessoas querem algo novo, algo dinâmico e algo que funcione, né? Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço. Estou aqui nesse frio, vocês estão aí no Brasil nesse verdadeiro calor, né? Nesse país tropical. Assim é o mundo, colorido, diverso. Que Deus nos abençoe a todos. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas. Temos o nosso canal também, Pátria Livre, no YouTube. Você poderá seguir-nos no YouTube, né? E ver as nossas postagens, passar para outros também. Esse vídeo, quem sabe, vai cair no Instagram. No Instagram não vai estar como YouTube, mas você pode entrar no canal Pátria Livre, ok? @Pátria Livre. Elcio Nunes. Que Deus o abençoe e abençoe a todos, que a graça e a paz dele se derrame sobre cada vida. Amém.